Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Beatriz Assan. Eu vou coordenar essa sessão interativa de perguntas e respostas aos instrutores do curso Jornalismo Investigativo, da hipótese à construção da narrativa. Hoje a gente está recebendo o jornalista Flávio Ferreira para falar sobre a aula sobre investigação de empresas. Flávio, antes de abrir para as perguntas, eu gostaria de pedir para você que nos contasse um pouco como e por que escolheu essa profissão e qual foi sua trajetória até aqui. Bom, eu vim do mundo do direito, né? Eu, quando prestei vestibular, em primeiro lugar, entrei na faculdade de Direito, fiz lá na USP, mas a primeira coisa que eu fiz na faculdade foi entrar no conselho editorial do jornal. E depois fiz a faculdade, terminei, advoguei durante 7 anos e quando eu estava já com alguns anos de advocacia, eu resolvi fazer a faculdade de jornalismo à noite. Aí, o dia a dia no escritório era muito chato e à noite eu achava o máximo assistir às aulas de jornalismo, e quando foi em 2002 eu migrei para o jornalismo, começando a princípio num trabalho como vídeo repórter. Na época na TV Cultura tinha um trabalho com vídeo repórteres, né? Isso que o Caco Barcelos faz agora, ali em 2002 tinha na TV Cultura. Trabalhei na TV Bandeirantes, mas depois eu fui para o impresso. E aí trabalhei no Jornal Popular lá da Folha, no Agora São Paulo, durante quase 3 anos. Em 2008, fui para a Folha para trabalhar principalmente na cobertura dos assuntos jurídicos, né? E sempre nessa cobertura, o que era mais bacana era tentar tirar dos documentos, das investigações que a gente conseguia, tentar dar um passo adiante ou olhar outros aspectos que as autoridades não estavam olhando e que eram, no nosso entender, de grande interesse jornalístico, né? Porque muitas vezes o policial, o procurador, o promotor, ele tem um interesse ali em obter uma condenação e chegar num fim ali que é, na verdade, algo que tem muitas coisas que são de interesse público, que estão naqueles processos e que assim, dá para ver que merecem virar uma reportagem, né? E aí, então, eu comecei a pegar gosto de, a partir desses documentos, né, oficiais, ir além, procurar saber mais, procurar estender o campo de relações dos acusados para ver outros interesses que poderia haver aí nas ações criminosas desse pessoal. E aí, quando você começa a investigar e vira aquela coisa assim de você não conseguir parar e de achar uma coisa, dali vem outra, tal. Então, esse trabalho de apuração, de você ter, assim, descobrir uma coisa, depois fazer um encadeamento, isso tudo foi cada vez me apaixonando mais e então resolvi me dedicar mesmo a esse tipo de apuração e até fugir um pouco dos assuntos mais jurídicos e coisas do Supremo, coisas da Justiça, tal. Consegui deixar essa coisa mais, assim, vamos dizer assim, um pouco burocrática, um pouco da justiça em um sentido mais amplo aí, mais teórico, para tentar mesmo procurar fazer investigações, apurações que não fossem pautadas pela agenda, né, dos ministros ou da polícia ou do Ministério Público e outros órgãos aí de fiscalização, né? Então foi assim que eu acabei indo aí por esse pelo jornalismo investigativo. Obrigada, Flávio. Vou abrir agora para as perguntas. E o Eduardo falou que ele tem uma pergunta aqui no chat, então eu já vou passar a palavra para ele. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Flávio. Boa Boa tarde. tarde, Sérgio, Ana. Flávio, eu até assisti sua aula e a pergunta que eu vou fazer é até um pouco prática, porque está relacionada diretamente até com um projeto nosso aqui de fazer uma reportagem, que a gente está com uma mentoria e tudo.
E eu já estou começando a trabalhar num caso aqui, que eu estou buscando convênios de uma ONG, eu sou do Mato Grosso do Sul, tá? Deixa eu me identificar aqui, do Correio do Estado, aqui de Campo Grande, de uma ONG com o governo federal. Eu queria perguntar para você uma coisa. O caminho aqui melhor. É lógico, eu estou buscando, começando, claro, em Portal da Transparência e Diário Oficial, né? Mas aonde ela tem obrigação de o convênio, todo convênio tem que estar na transparência ali, ou a ONG é diferente, por exemplo, no contrato de uma empresa, com licitação, né? Eu acompanhei toda a sua investigação, tanto nas reportagens ali na Folha da Codevasf, tanto foi muito legal ver agora a questão dos bastidores, você explicando, mostrando para a gente tudo na aula, né? E eu queria que você desse algumas dicas aí de como rastrear o dinheiro público que a ONG recebe de ente público, né? Porque que essa ONG, em tese, ela pega esse dinheiro e ela só é um agente, né? Normalmente, muitas ONGs aí que às vezes nem tem muita finalidade, ela é só um repassador, um agenciador do dinheiro, né? Então, queria que você desse umas dicas aí de como rastrear o caminho do dinheiro de ONGs, assim, até para me ajudar, né? No meu trabalho aí do curso mesmo. Comecei agora com uma pergunta prática já, viu, pessoal? Claro, bacana, muito bacana. O convênio, né, ele é um meio assim que em tese você teria menos possibilidades, por exemplo, né, de fiscalização em relação a um repasse para uma prefeitura, né? No caso da Codevasf, a gente tem muitas associações, né, que recebem máquinas, recebem tratores, recebem carros e assim. E o problema é que a gente não tem, depois que o bem é entregue ou que o recurso é entregue, uma fiscalização correta, né? E então, quer dizer, o que dá para a gente, pelos caminhos, vamos dizer assim, que eu me lembre, assim, a gente tem um sistema de, se o recurso for um recurso federal, tem um sistema que chama Siconv, que é um sistema do governo federal só para convênios, né? Uhum. Você pode também rastrear pelo Diário Oficial da União, né, ou os diários oficiais, porque quando envolve dinheiro público, isso de alguma maneira tem que ter algum tipo de registro, né? Então, você pode colocar lá como palavras-chave extrato de convênio ou termo de convênio, entendeu? Pelo menos ali o documento que oficializa o repasse do dinheiro para as ONGs, isso tem que estar documentado, né? Tem que estar publicado no Diário Oficial, né? E também, em tese, né, tem um dever aí de quem recebe, da ONG que recebe, ela tem que prestar contas do que foi feito, né? Então, você tem que ter um processo em que ela apresente, olha, eu recebi dinheiro para fazer um trabalho assistencial com moradores de rua. Então a gente deu, sei lá, marmitas. Então tem que ter as notas fiscais de compra das marmitas. A gente fez um trabalho de educação cultural, entendeu? Então quem foram os professores? Eles têm que ter uma nota do professor que prestou esses serviços, né? Então, tudo isso, quer dizer, a gente vai ter muitos tipos diferentes de prestação de contas, né? Alguns lugares que você vai ter que pedir via LAI, né? Mas pode ser que você tenha órgãos mais esquematizados, mais organizados, que coloquem lá o PDF das notas fiscais, etc., né? Então, mas assim, tem que, se não houver esse tipo de transparência, já é uma matéria, né? Porque se tem um dinheiro público sendo repassado, você tem que ter esses canais mínimos aí, em que a sociedade possa fiscalizar a parte formal, que é o termo de convênio, o contrato de convênio, e depois a aplicação do dinheiro, né? Como foi aplicado, o que foi gasto, né? Quem foram os fornecedores, quem foram os profissionais contratados para prestar aquele serviço que a ONG se comprometeu a realizar, né? Flávio, o dever de transparência é da ONG? Ela também tem que
ela sim, tem que prestar contas aonde? No site dela. E se ela não fizer, como eu provoco? A lei alcança a ONG ou sim, eu tenho que requerer, eu tenho sim. que requerer em É, nome da ONG ou em é, nome do governo federal? e assim, isso vai depender muito de quem está contratando, né? Se é uma prefeitura, se é uma instituição. Mas, assim, é preciso que o órgão que esteja repassando o dinheiro tenha essa prestação de contas, entendeu? Você pode Entendi. até pedir também direto para a ONG, né? Mas isso tem que estar em algum lugar para que dentro do órgão que passa o dinheiro você tenha como fiscalizar, né? Uhum. Então, até vale pedir para os dois, né? Até para né, para fazer um bom outro lado depois da matéria, você tem que também pedir para a ONG, né? Mas o órgão público tem que ter essa documentação, né? Tem que estar lá, olha, tem que ter todo assim, tem que ser tintim por tintim. Olha, a gente fez um repasse de R$ 1 milhão. Para quê? Então, esse 1 milhão tem que estar totalmente descrito, entendeu? Ah, só está comprovado 300 mil. Opa, tem um problema aí. Tem 700 mil que não se sabe para onde foi, né? Então, isso daí, com certeza, se não tiver, já é uma matéria, entendeu? Falta de fiscalização, falta de fiscalização, não, falta de comprovação, entendeu? Já Entendi. é, já é uma coisa bem grave, a meu ver. Maravilha, Flávio. Obrigado, hein? Obrigado mesmo. É Já, isso. já ajudou bastante, inclusive, aqui. Não, e dependendo do órgão, dependendo da instituição, é um esquema totalmente diferente, né? Então, Uhum. não tem um padrão, né? Então, a gente tem que usar até um pouco da criatividade aí, às vezes, para achar os caminhos, né? Ah, beleza. Obrigado, obrigado mesmo, Flávio. Que é isso, valeu. Obrigada, Flávio. Agora eu vou ler aqui uma pergunta que chegou no chat, é do Celso Felizardo, da Folha de Londrina. Ele pergunta: em relação a aditivos em editais de obras públicas, há alguma dica para se apurar possíveis casos de irregularidades? O aditivo, ele já é uma anomalia, né? Ele já é algo que não deveria ocorrer, porque a gente deveria ter um projeto bom, uma boa estimativa de custos, que até deixasse uma margem aí para você ter alguma coisa diferente. Então, sempre quando tem o aditivo, já é algo suspeito, né? Então, tirando os casos assim que você tem um aditivo, sei lá, teve uma chuva excepcional, entendeu, num lugar e que aí não deu para continuar a obra e você precisou então prorrogar o prazo, né? Mas assim, não adianta ser igual uma vez a gente fez uma matéria de uma rodovia que não estava há mais de 10 anos estava parada, ela andava, sei lá, 500 metros por ano e aí a alegação do governo era, não, mas é que choveu, não, mas tem as regiões ali amazônicas tem um período do ano que você não consegue construir mesmo. Você tem que parar a obra, não tem isso assim. E aí é muito fácil você pegar a, 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 a média histórica de chuvas ali, entendeu? Que mostra que tem um período do ano que não dá. Então, isso daí já tinha que ter planejado, não é um motivo para alegar, a gente prorrogou o contrato e aí se perdeu o que tinha sido feito, e aí então agora a gente vai ter que fazer um novo aditivo para colocar mais grana, entendeu? Então, assim, quer dizer, o aditivo ele tem que ter, em primeiro lugar, ele tem que ter uma justificativa, né? E não é uma justificativa porque sim, porque, né, tem que ser uma justificativa bem fundamentada, entendeu? Aconteceu isso, 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 a gente precisou fazer tal coisa, né? E o que a gente tem de mais comum são aditivos para elevar o valor do contrato, né? Esse daí é o alerta máximo, luz vermelha, olha, por que aumentar o valor do contrato, né? Então, normalmente a gente tem uma publicação de um extrato do aditivo, termo de aditivo, que vem uma coisa ali meio genérica, né? E aí a gente precisa ir atrás do processo, né, do que justificou aquele aditivo. Então, quase sempre isso não vai estar disponível na internet, não vai estar no site de transparência, entendeu? É preciso pedir
Normalmente eles não fornecem, não sei o quê, dão mil desculpas lá, e é preciso pedir via lei de informação, via LAI, né? E aí, então, examinando ali o processo, né, a gente tem que pedir em PDF ali e começar a levantar as suspeitas, né, por que foi, então, feito aquele aditivo, né? Tem aditivo de preço, aditivo de prazo, você tem, às vezes, tem uma coisa que tem que ficar muito atento em aditivo, que é o seguinte, que é você colocar novos materiais e tirar outros. Só que, normalmente, eles colocam novos materiais mais caros e tiram outros mais baratos. É uma coisa que eles chamam de jogo de planilha. Você altera as quantidades ali da obra de modo que você aumenta o valor, né? Mas assim, sem uma justificativa, né? Somente para aumentar. De repente tem um item lá que é mais caro e eles acrescentam sem maiores justificativas técnicas, né? Só para aumentar o valor do contrato. E então, assim, aditivo é sempre uma coisa que é preocupante e ela, se não tiver muito bem justificado, vale matéria. Não sei se eu respondi, se tem algum aspecto mais específico, mas é sempre uma luz amarela toda vez que tem um aditivo, porque é uma coisa excepcional, né? E principalmente, né, às vezes, quando você tem a gente se depara aí com muitas situações em que você tem 7, 8, 9 aditivos, 10 aditivos, né? Então, quer dizer, que raios de licitação que foi essa que não previa aí tantas situações excepcionais, né? Então, muitas vezes eles se aproveitam que acham que ninguém está olhando para aquilo, então, e vão fazendo, e muitas vezes até você encontra umas coisas meio toscas, assim, de justificativa, que não faz o mínimo sentido e que não para de pé. Obrigada, Flávio. Eu vou passar agora a palavra para a Raíssa, que está com a mão erguida. Raíssa, pode fazer a sua pergunta, por favor. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, todo mundo. Olá. Flávio, obrigada pela aula. Foi super interessante conhecer teu processo de apuração da tua reportagem. E aí eu queria te Obrigado, perguntar Raíssa. algumas coisas. Duas curiosidades. Uma é se quando você foi na viagem, em todos os momentos, você, tanto presencialmente quanto em ligações, você se identificou como jornalista? Sim, sim. Sempre, é lógico que, por exemplo, na primeira ligação que eu fiz para a construtora, achando que era a Dell, né, eu já, né, primeiro eu esperei a pessoa dizer, olha, né, porque normalmente a pessoa se apresenta, empresa tal, não sei o quê, né, então você sempre tem que, numa conversa por telefone, sempre dar alguma deixa para a pessoa ir falando, então, você liga, boa tarde, né, aí é para a pessoa falar, aqui a construtora é em Geforte, aí, né? Então, assim, falar o menos possível e dar margem para as pessoas irem dando as informações. Então, porque se eu pegasse o telefone de aliás, alô, aqui é Flávio da Folha de São Paulo, isso aqui provavelmente a atendente já não ia. Mas você liga e fala, boa tarde, da onde fala, entendeu? De onde fala, Eu fiquei tal, especificamente curiosa justamente nessa ligação que você fez. Então, essa ligação foi até engraçada, porque o quarto que eu estava no hotel, o telefone não estava funcionando, então eu fiz do saguão do hotel. E aí, então, eu pedi o telefone lá para o rapaz, assim, que estava ali, e aí eu peguei, e aí falei, nossa, mas eu preciso gravar essa ligação, né? E aí tinha uma outra pessoa esperando, eu falei, olha, desculpa, eu vou ter que, você pode usar outro telefone e tal. Aí eu peguei, porque, né, sempre gravando, porque às vezes acontecem essas coisas, né? Você está esperando, a pessoa acaba falando coisas que você nem imagina desde o começo da ligação. Então, eu peguei, gravei ali, e aí, quando eu liguei, logo de cara, a atendente falou, aqui é da construtora em Geforte. Eu falei, poxa, mas eu estou tentando ligar na Dell. Não, mas é tudo a mesma coisa, são dos mesmos donos, e etc. e tal, né? Então, e aí você vai, né, colocando aí quando a pessoa pergunta, mas da onde que é? Não, eu sou jornalista, sou repórter da Folha de São Paulo, etc. e tal. Aí não, eu acho que pelo menos, eu nunca
nunca faço uma omissão assim, mas também não fico logo de cara já, entendeu? Tem que deixar a pessoa falar mais e fazer os questionamentos, né? De onde fala, né? E aí, para ir colhendo o máximo de informação possível até falar, né? Quando se é perguntar, mas quem quer falar, entendeu? Aí explica, né? E nesse dia eu, né, ficava, né? Nossa, mas eu estou ligando na construtora Dell. Ah, não, mas aqui é tudo a mesma coisa, é a mesma empresa, são dos mesmos donos. Ah, tá, puxa, mas como assim, entendeu? Ah, não, aí a pessoa, você tem que ir um pouco da corda, né, até o máximo possível. Aí se a pessoa começa a desconfiar, fala, mas espera aí, quem quer falar? Ah, não, eu sou Flávio, sou jornalista, mas aí a pessoa normalmente já entregou tudo, já falou Uhum. tudo que interessava. Então é meio que, vamos dizer assim, ter essa, né, falar o menos possível e ir perguntando, mas na hora que, né, acho que tem que ser transparente também com a pessoa que está conversando com você. Então, é mais ou menos essa dinâmica de ir progredindo nas perguntas até o momento em que a pessoa fica muito ressabiada e aí você tem que se apresentar, né? Uhum. Tem vezes que a pessoa já logo mas quem quer falar, entendeu? Então, você tem que... Mas, normalmente, né, quando a pessoa que está nesse tipo de situação, é, assim, a pessoa não... Quem trabalha no atendimento, quem trabalha... os funcionários mesmo, eles não estão preparados para uma investigação, porque muitas vezes eles também nem sabem que a empresa está envolvida. Isso é uma coisa da direção da empresa, né? Então, se você falar numa boa com esses funcionários e pedindo as informações, eles também não vão achar que tem um jornalista investigando a empresa. Tá? Eles vão falar o que está acontecendo ali. Ah, não, essa empresa aí não tem nada a ver, é só no papel aqui que tem o número de telefone dela, entendeu? Então, normal, assim, eu acho que às vezes a gente tem que apostar nessa possibilidade de que os funcionários comuns da empresa, né, não estão sabendo do envolvimento dos chefes, dos diretores né, porque você veja, né, a Engeforte, essa empresa lá de Imperatriz, ela tem uma operação, ela realiza obras, tem funcionários, né, ela tem gente que realmente trabalha honestamente ali, né? E o problema que a gente está vendo é que o trabalho é feito com desvio, com projetos superfaturados, mas alguma coisa é feita. E tem gente que trabalha, tem gente que realiza. E essas pessoas, muitas vezes, não sabem, né, o que está sendo feito de errado. Então, conversando numa boa e pedindo as informações, né, eu acho que a gente vai construindo. E, nesse caso, por exemplo, foi uma coisa que me surpreendeu, porque a própria atendente já falou a real, né? Falou, olha, não, é tudo, essa Dell aí é a mesma coisa, mesmos donos, quer dizer, uma empresa, né, que na prática não existia mesmo. Tem uma coisa interessante que eu tinha tentado fazer uns contatos com essa empresa pelo telefone de São Paulo, mas toda vez caía como número não identificado, número não existente, sabe? Quando eu estava lá no lugar e eu fui fazer a ligação do telefone fixo, funcionou. Não sei se tem algum, sei lá, problema de conexão que seja, mas me chamou a atenção isso, sabe? Então, isso é até outra coisa pelo qual eu defendo que a gente faça apurações de campo no local, entendeu? Acho que até o telefone funciona melhor se você estiver no próprio lugar, entendeu? E chama menos atenção. Outro detalhe. Isso é diferente, por exemplo, da pessoa que está lá no Bina e vê um telefone 011, vai achar aí ligação de São Paulo, ligação de outro estado, o que será que é? Se você liga do local, a pessoa que está atendendo vai achar, é alguém aqui da cidade mesmo, entendeu? Então, até isso é uma coisa que eu acho que é bom deixar para o trabalho de campo, porque quando a pessoa olhar no Bina, ele vai pensar que é alguém da própria cidade que está querendo saber alguma coisa ali do dia a dia mesmo da empresa. Eu ia te perguntar exatamente isso. Então, significa que você não ligou do seu telefone, ligou do telefone do hotel propositalmente, do Sim, fixo, né? sim, sim. E foi o que você Para respondeu. que a pessoa veja um telefone local, entendeu? Isso ajuda a também não dar muita pista do
qual que é o tema, entendeu? É outra coisa que eu acho que é bom fazer, usar um telefone local fixo e gravando sempre, né? Isso é fundamental. Não... Então, eu vou ler aqui a pergunta da Margarete Grillo, da Tribuna do Norte. Ela pergunta: você já chegou a fazer um planejamento para uma reportagem investigativa e, quando apresentou à chefia, foi barrado por questão orçamentária ou mesmo por o veículo não apostar porque conflitava com algum interesse comercial ou editorial? Como proceder? Assim, isso acontece a toda hora, na verdade, né? Eu fiz eu tinha, por exemplo, vou te dar um exemplo bem prático, assim, eu tinha uma dica que lá em Juazeiro, na Bahia, ali, na cidade ali na beira do São Francisco, que você atravessando o rio ali é Petrolina, em Pernambuco, e do outro lado é Juazeiro. E eu tinha uma dica por um pessoal de uma associação ali de agricultores, de que estava tendo um processo de compra de voto de um deputado que o pessoal só ganhava uma cisterna de água quem tinha o adesivo do deputado ali na, na, na casa. Então, você punha o adesivo do deputado, aí você ganhava. Quem não tinha, quem não apoiava aquele candidato a deputado, não ganhava o equipamento de cisterna de água, né? E aí eu falei, puxa, é uma situação de compra de voto, né? É um candidato a deputado federal que já era importante, o deputado Elmar Nascimento, do União. E aí me falaram, pô, mas a gente está no meio da eleição, um deputado, entendeu? Puxa, mas, sabe, as passagens estão muito caras, né? E realmente estão, né? Sabe, puxa, assim, tem tanta prioridade, tem que seguir candidato, não vai rolar, né? Só que aí, assim, não adianta, quer dizer, a gente fala, pô, mas era uma matéria importante, né, tal. Mas aí o pessoal, não, etc. Mas aí a gente tem que procurar, às vezes, contornar, né, e muitas vezes levar para a própria chefia uma alternativa. Então, e aí eu levava, não, mas a gente faz por outro lugar, a gente faz mais uma pauta, tal. Você fica colocando ali na chefia alternativas, entendeu? Mostrando que você tá querendo fazer e quer ajudar o próprio cara a pedir dinheiro para o outro chefe, né? Porque às vezes você pede para o editor precisa pedir para outro chefe liberar o valor para a viagem. E aí, eu lembro que eu fiquei insistindo tanto, e depois de tantas recusas, acabou aparecendo uma agenda de campanha do Bolsonaro lá em Juazeiro, né? E Juazeiro fica a 700 quilômetros. A gente tem um correspondente lá em Salvador, mas tinha a própria campanha local lá na Bahia, governador, e aí então o chefe falou, bom, precisa fazer essa agenda do Bolsonaro lá em Juazeiro. Esse repórter está aqui me enchendo o saco para ir para lá. Então, aí a gente pega uma verba, que é verba de viagem da eleição, e já junta, e aí então, aí a gente acabou fazendo assim. Eu acabei indo para lá no primeiro dia, fazendo a agenda do Bolsonaro, campanha em Petrolina, campanha em Juazeiro, fiz lá o que aconteceu, etc. e tal, e depois tive mais 2 dias para fazer a apuração dessa história da compra de votos com o adesivo e a cisterna e tal. E aí rolou a história, deu tudo certo, era aquilo mesmo, a gente fez uma matéria que ficou bacana. Então, a gente tem que tentar usar a criatividade, tentar... às vezes você vai ouvir um não, 2, o chefe, não, mas não dá, não sei o quê, mas pelo menos você coloca na cabeça do editor, assim, que você tá afim, e se aparecer uma oportunidade, às vezes, sei lá, juntar uma outra pauta de economia, turismo, sei lá, entendeu? Porque é a realidade, né? A gente não... Você ouve coisas do tipo, mas essa passagem aí, sei lá, eu queria fazer uma vez uma apuração no Amapá. Aí o editor falou para mim assim, mas isso daí é uma passagem para ir para a Europa, entendeu? É o mesmo preço de uma viagem para ir para a Europa. Então, eu me lembro que na apuração lá de Imperatriz, por exemplo, o que aconteceu? A passagem direto para a Imperatriz era muito cara, muito cara. E aí a alternativa que tinha era descer em Marabá, que ficava a 400 quilômetros.
E aí eu falei, bom, mas uma das cidades que a gente queria visitar era exatamente no Pará, e que ficava no meio do caminho. Então eu falei, ó, não é tão ruim assim descer a 400 quilômetros, porque aí no caminho a gente já passa ali pelas cidades do Tocantins que a gente quer visitar também para mostrar as irregularidades. E aí foi assim, a gente desceu em Marabá, viajamos 400 quilômetros, aí no caminho para Imperatriz a gente parou numa cidade que ficava mais ou menos 100 quilômetros de lá, e a gente aproveitou uma tarde para mostrar a situação lá, por exemplo, de um asfalto que o pessoal parava a moto, quando estava muito calor, o asfalto amolecia e o pessoal, a moto afundava, assim, o pé da moto afundava e o pessoal caía da moto. E aí a gente foi, né, a gente chegou à tarde, aí depois a gente seguiu para a Imperatriz, aí a gente foi ver essa história toda da Engeforte e tal. Aí, na volta, a gente passou em outra cidade, que ficava mais na zona rural também, com problema de obra parada e etc., e aí a gente foi para Marabá. Então, assim, apesar de ter um aeroporto lá em Imperatriz, a gente teve que descer a 400 quilômetros de Imperatriz para pegar uma passagem que ficava, sei lá, na época acho que era R$ 2.500 mais barata, entendeu? Somando a minha com a do fotógrafo. Então, tem essas coisas, assim, a gente tem que realmente dar um jeito, achar uma alternativa. Às vezes, dá mais trabalho você convencer internamente o editor e dar para ele uma alternativa econômica, porque ele também tem o drama dele, porque ele tem um orçamento restrito, né? Ele vai lá e pede, olha, o repórter tal está querendo ir para tal cidade. Aí recebe um não sei o quê, contenção de despesas, tem outra prioridade, etc. E tal. Então, também a gente tem que colaborar dando alternativas para ele e, às vezes, juntar uma outra pauta, né? Nesse caso aí, acabou juntando com uma pauta de agenda do Bolsonaro. Então, beleza, vamos lá, vamos fazer um dia aí de coisa chata, de seguir candidato, mas nos outros a gente aproveita para fazer a investigação. Então, é uma realidade nossa, né, mesmo. A grana curta para todo mundo e as passagens aéreas totalmente inviáveis, né? Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura e ficar martelando, ficar enchendo o saco do editor ali, porque se aparecer alguma brecha ali também, ele já tá ligado que você quer viajar, que você precisa daquilo para fazer a apuração, né? Obrigada, Flávio. A Margarete pergunta: como definir prioridades na apuração e no trabalho de campo? Olha, eu acho que a prioridade, você tem que ter mais de uma prioridade, na verdade, porque tem alguma coisa que pode dar errado, né? E você tem que ter mais de uma carta na manga, né? Porque você pegar a grana do veículo, viajar e voltar de mão abanando é o pior dos mundos, né? Então, por exemplo, nessa viagem para Imperatriz, lá no Maranhão, teve uma coisa, por exemplo, que foi bem com burros na água, que era uma cidade que uma fonte lá local tinha me dito que tinha problemas de pavimentação, né? E aí você chega no lugar e está tudo bem. Assim. E aí, quer dizer, você indaga a fonte, pô, mas você me disse, tá, mas é que para nós aqui está muito ruim. Eu falo, não, mas... Né? E você às vezes confia numa fonte e acaba chegando num lugar e vê que, sabe, não dá para dizer que está sei lá, na avaliação subjetiva dele, ele queria um negócio melhor e tal. Então, uma coisa que eu acho que é fundamental é você ter mais de uma, em primeiro lugar, como definir as prioridades, né? Ter mais de uma prioridade, mais de um caminho. Então, por exemplo, eu lembro que a gente conseguiu 4 dias, né? Então, um dia para uma cidade, outro dia para outra e outro dia para outra. Então, sempre pensando, às vezes, também em um lugar que já fica no meio do caminho de outro, né? E eu acho que a prioridade, quem acaba definindo, é a própria informação que você tem da sua fonte local, né? Eu acho que você tem que ter algum tipo de, por exemplo, eu fiz algumas viagens para Petrolina também, né, nas apurações. Então, lá em Petrolina,
tinha um vereador de oposição do PT, o vereador Gilmar, que me ajudava com as informações. Olha, tem esse lugar, tem esse aqui, etc. e tal. Então, você pode procurar o pessoal das associações, que são pessoas indicadas, né? Nessas matérias eu tive muitas dicas aí do pessoal de uma entidade que chama Associação do Semiárido, ou sindicatos de agricultores. Você tem que, assim, a preparação da viagem que vai te ajudar a definir essas prioridades. Então, sei lá, um líder lá comunitário que fala, olha, aqui se você vier, você vai ver uma situação absurda disso. Então, aí você fala, poxa, esse cara ele já está dando alguns elementos que eu acho que isso daí vai virar, a gente vai chegar e vai ver realmente uma situação irregular. Então, eu acho que a prioridade ela vem definida pela apuração prévia que você faz, pelas pessoas que te dão aí as dicas, olha, vai aqui, vai ali, né? Mas, assim, tem um aspecto de assim, não apostar numa coisa só, né? Não ter somente, olha, se isso daqui der errado, toda a viagem foi por água abaixo. Ter mais de um caminho, mais de uma coisa que possa virar, porque pode dar errado, sei lá, você tem 4 dias de viagem, né? Pode ser que um dia você tenha uma chuva e que você não consiga nem sair do hotel, entendeu? Você pode ter uma fonte que te dá uma informação furada, né? Porque a gente também, né, a gente fica muito na mão das fontes, né? Então, normalmente são fontes que a gente tem por indicação, mas não são aquelas fontes que você tem de longa data, que você confia já, né? Ela pode, sei lá, ter algum interesse até momentâneo ali, em te dar uma informação errada, mas a gente tem que ter não dá para chegar no lugar e falar, não, agora daqui eu vou olhar e vou... Não, você tem que gastar muito tempo de preparação, muito tempo de tentar, sabe? E hoje em dia uma coisa que é muito bacana também, que ajuda, é você procurar nas redes sociais, né? Porque, por exemplo, nessas situações aí de obras públicas, de coisas que são doadas, os próprios políticos locais, os próprios deputados, os próprios congressistas, né, eles divulgam nas redes sociais, né? Então, você começa ali a olhar, então o deputado fala, entreguei 9 retroescravadeiras no município de Cariri. Aí tem a foto lá, entendeu? Olha, estou entregando aqui agora o asfalto no município de São João do não sei o quê, entendeu? Olha o asfalto que eu trouxe, entendeu? Então, isso daí tudo, as redes sociais também, os perfis, não só dos políticos mais graúdos, mas do prefeito, do vereador, entendeu? Às vezes ali você já consegue montar um roteiro. Olha, estou aqui na rua tal, do distrito, do povoado de Maracuti, entendeu? Entregando tal coisa, etc. e tal. Então, você fala, bom, aqui é um lugar que eu posso ir porque vou ter como ver algo que foi entregue há pouco tempo e pode estar ruim, né? Então, mas essas prioridades, elas vêm de um bom tempo gasto com uma apuração preliminar antes de viajar. E aí, tendo mais de uma opção, né, para se alguma coisa der errado, você tem as outras ainda, né? O bom de ir para campo é que, às vezes, assim, tem uma que dá errada, mas você acha outras 2, 3, por estar lá, por conversar com as pessoas, né? Eu sou um grande defensor de ir para cidades, conversar. E, olha, não teve nenhuma vez em que eu fui com um número e não voltei com muito mais coisa do que eu imaginava que iria encontrar. Mas tem que ter esse tempo prévio, entendeu? Não dá para chegar e falar, não, vamos chegar lá e lá a gente vai descobrir com o tempo. Não, você já tem que ter uma programação, entendeu? Inclusive uma programação se algo der errado. Obrigada, Flávio. A gente vai encerrar agora. Eu queria agradecer muito a sua presença, a você ter disposto o seu horário de almoço para poder falar com a gente e pelos ensinamentos de hoje. Eu que agradeço a oportunidade aí de falar com vocês. É muito bom estar num ambiente que as pessoas gostam de reportagem. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.